Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 7 e 8. Vamos juntos aqui comigo. Se vocês permanecerem, vamos juntos? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Querido Pai, nós nesta noite estamos aqui reunidos no nome precioso de Jesus. E desejamos que Teu Espírito nos ajude a compartilhar deste ensino que pode mudar a nossa vida. Pedimos graça, favor, revelação, entendimento, e que tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Pedindo e Recebendo. Eu gostaria de trabalhar apenas nesta frase: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vamos repetir isso. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Somente esta frase, tendo por objetivo trabalhar em cima deste título, pedindo e recebendo. Bom, a partir do momento que a gente deseja trabalhar apenas numa única frase, essa frase ela está dividida em 3 momentos. O primeiro momento é o momento do pedido. O segundo momento diz respeito ao que eu quero, ou seja, a minha vontade. Em terceiro lugar, e vos será feito, tem a ver com a realização. Então essa frase está dividida em pedireis, ou seja, o que está no escopo dessa palavra pedido. O que eu devo pedir, o que eu posso pedir, o que eu devo ter como intenção ao pedir. Pedireis o que quiserdes, querer, vontade. O que está no escopo desta palavra vontade. O que eu devo desejar, o que eu não devo desejar. E vos será feito. Quem fará? Por que fará? Com que poder fará? Com que autoridade fará? Com que objetivo há de se fazer? 3 palavras que devem nos ensinar algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, o pedido. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que orbita em torno desta palavra pedido? Pedireis o que quiserdes. Amados, para a gente entender essa questão do pedido, em primeiro lugar, a gente precisa compreender em que contexto que Jesus estava. Quando você chega no Evangelho de João, capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, praticamente, Jesus está nas últimas conversas com os discípulos. Então ele está procurando imprimir no coração dos discípulos algo que era muito claro para ele durante o período em que ele esteve desenvolvendo o que ele desenvolveu. Eu acho que não há dúvida, não há questionamento de que tudo que Jesus fez foi perfeito, foi debaixo de uma unção tremenda, foi debaixo de uma direção plena da parte do Pai para a sua vida, e tudo que Jesus fez se manifestou em forma de curas, de realização, de provisão financeira, até que sai da boca do peixe, cura das enfermidades, milagres, mortos vieram à vida. Mas o que acontece? Jesus estava nos últimos momentos, e ele estava diante do único grupo que poderia reproduzir aquilo que ele havia feito. Se não ficasse claro no coração dos discípulos a chave da realização, os discípulos veriam nos seus dias o sepultamento da obra do Senhor. Ou seja, aquilo que Jesus fez, teria feito somente até a cruz. E depois disso, nada mais aconteceria. Nenhuma cura, nenhum milagre, nenhuma provisão financeira, nenhum direcionamento, nenhuma expansão, nenhuma resolução de problemas. Então, quando Jesus, desde o capítulo 13, passando pelo 14, 15, 16, ele está dizendo: vocês precisam aprender a pedir. Porque tudo que eu fiz e tudo que eu realizei foi por meio da chave dos pedidos. Tudo que eu pedi, o Pai me deu.
E quando eu pedi, o cego viu. Quando eu pedi, o pão se multiplicou. Quando eu pedi, o peixe abriu a boca e saiu a provisão financeira. Quando eu pedi, a sogra de Pedro fora curada. Quando eu pedi, os céus se abriram. Quando eu pedi, os demônios foram expulsos. Quando eu pedi, a palavra foi ministrada com unção e as pessoas entenderam porque eu pedi. Tudo que eu realizei tinha uma chave. E sem que eu tivesse pedido, nada do que foi feito teria acontecido. Só aconteceu porque eu pedi. E então, a partir do capítulo 13, passando pelo 14 de João e 15, 16, ele está dizendo: vocês até agora não pediram nada em meu nome. E eu não posso, como que parafraseando, eu não posso correr o risco de sair do mundo e não ter deixado impregnado no coração de vocês a ideia, a imagem, o ensino, a inspiração, o motivo da petição, a partir da qual todas as coisas vão acontecer. Famílias serão ajustadas, casamentos serão restaurados, finanças serão colocadas no seu devido lugar, enfermos serão restaurados. Então eu tenho que me garantir de que não subirei ao Pai, de que não partirei deste mundo sem deixar isso impregnado no coração de vocês. E isto foi tão bem entendido e tão bem assimilado, que a primeira coisa que a igreja fez, quando Jesus ascendeu aos céus e que os discípulos olharam para ele subindo aos céus, a igreja o que fez? Ela correu para Jerusalém e começou a pedir. E começou a pedir, e começou a pedir. E como resultado dos pedidos, e como resultado das orações, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e então os milagres começaram a acontecer, o chão começou a tremer, a boca do inimigo fora fechada, aniquilada, e a igreja foi avançando, e entendendo, e compreendendo, e alcançando outras dimensões, porque eles entenderam aquilo que Jesus havia dito. Até agora vocês não me pediram nada, mas podem pedir, porque sem a petição nada acontece. E amados, quando a gente vai estudando e orando, a gente começa a viajar. Começa a se ver no lugar de Jesus. Por que a gente começa a viajar? Porque a gente vai entrando no espírito da mensagem de Jesus. Era como se ele estivesse dizendo... Era como não, ele estava dizendo isso. Sabe por que vocês precisam fazer isso? Porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, agora é a vossa vez. Por que vocês vão pedir da forma como vocês vão pedir? Porque aquele que pedia até então, já não estará mais no meio de vós. E eu comecei a pensar assim, interessante, realmente. Jesus ia para a casa da sogra de Pedro e os discípulos olhavam para aquilo como espectadores. E a pergunta que eu quero fazer a você hoje e a mim mesmo: tenho sido eu um mero espectador de Jesus? Ou eu entendi que essa mensagem quer dizer o seguinte: Jesus foi embora, agora é a minha vez. E agora quem está no lugar dele sou eu. E agora quem está no lugar dele, nesta cidade, somos eu e você. Era isso que Jesus queria imprimir no coração dos discípulos. Porque eu vou para junto do Pai. Então agora é com você, chefe de família, que começa a perceber o lobo devorador entrando no arraial da sua casa. Começa a perceber que as trevas se avolumam e se aproximam do ambiente sagrado da tua casa. E você começa então a entender, olha, a mensagem de Jesus a você: eu, Jesus, vou para junto do Pai, agora é com você. Enquanto eu estive aqui, eu afugentei os lobos devoradores. Enquanto eu estava aqui, eu pedi e o Pai concedeu, mas agora eu vou embora. Quem vai pedir é você. Quem vai perceber é você. Quem vai sentir é você. Quem vai se constranger é você. Porque eu vou para junto do Pai. Então eu preciso deixar impregnado no teu coração. Você pai, você mãe, você empresário, você cidadão, você jovem,
A pergunta é, você se vê exatamente no lugar de Jesus, no arraial em que você está inserido, no lugar onde você está inserido? Eu acredito que essa é a visão que o Senhor quer passar para cada um de nós, nos contextos mais variados da nossa vida. Será que você se vê assim lá no seu condomínio? Será que você se vê assim lá na sua faculdade? Jesus foi embora, agora é comigo. Nessa empresa, nesse bairro, nessa igreja, nessa rua, no lugar onde eu estou. Será que eu entendi a mensagem de Jesus que diz, porque eu vou para junto do Pai? Então você pode pedir, e na verdade você deve pedir, porque a única forma de se mudar contextos é o mesmo caminho pelo qual Jesus passou. Estava falando com o João agora há pouco. E ele estava falando sobre isso. Pastor, quando a gente ora e quando a gente se posiciona, Deus faz uma revolução na empresa. Deus, por um determinado momento havia uma crise, havia uma angústia, e não sei o que fazer, mas na hora que se põe a pedir, e que a pessoa se vê, ela se enxerga, agora é comigo, não é mais com Jesus, é comigo. Eu vou usar o nome dele, e vou me dirigir ao Pai, mas é comigo. A responsabilidade é minha. E se eu não faço, ninguém fará. E então começa a orar num contexto de trabalho complicado, complexo, que demanda a atitude de outros, pensamento de outros e decisão de outros. Mas quando ele entende que Jesus foi para o Pai e que agora é comigo, e então eu vou pedir, e Deus vai dar. Queria que você dissesse para o seu vizinho, Deus fará uma revolução no contexto da sua vida. Diga isso para ele. Não tenho dúvida, eu queria que você sonhasse comigo. Eu queria que nessa hora você começasse a compreender que Jesus foi embora, porque eu vou para junto do Pai, então agora é com você. Mas o que você pedir ao Pai, no nome de Jesus, o próprio Jesus fará. E Ele fará para a glória do Pai. E isso onde e quando? Hoje, agora e nos contextos da minha vida. Mas, meu amado, quando você ainda pensa sobre questão de pedido? Quando você é criança, você tem uma esfera de problemas. Mas quando você é pai, a esfera aumenta. É ou não é? E quando você se torna o Temer, o presidente Temer, hoje, por exemplo, a esfera aumentou muito mais. É ou não é? E quando Jesus está dizendo, gente, agora não é o Brasil, não é a falta de gasolina, não é a sua família só, não são os seus pedidos que giram em torno somente das suas coisas, das suas questões. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que o mundo está em minhas mãos. Todo o universo está em minhas mãos. O planeta Terra está em minhas mãos. Só que eu estou indo para o Pai. E o escopo de responsabilidade agora está nas tuas mãos. Então é hora que você começa a não olhar somente para o seu umbigo. É hora que você começa a compreender que não é somente a crise familiar que deve fazer parte da sua lista de pedidos. Que não é mais apenas acerca de um negócio que você precisa fechar, ou de uma causa na justiça que você espera. Não. O que Jesus esperava, a expectativa que Jesus tinha ao ministrar isso para os discípulos é o seguinte, olha, eu estou indo para junto do Pai, e tudo que o Pai me confiou, agora está no escopo da vossa responsabilidade. Portanto, esse mundo está nas vossas mãos. Por isso o pedido, ele é muito mais abrangente do que os pedidos que estão relacionados somente à minha vida pessoal.
Quando eu cresço em Deus, quando o meu coração se alarga e a minha visão se dilata, eu começo a perceber que não é somente a minha dor de barriga, que não é somente a minha dor de cabeça, ou a minha crise financeira, que deve fazer parte das minhas preocupações, ou das minhas listas diante de Deus. Eu devo começar a crescer de tal maneira que eu devo pedir assim: Pai, eu tenho necessidades pessoais, mas neste momento eu quero entrar de tal maneira para absorver o que está no teu coração a meu respeito. E nesse momento que a minha visão se amplie, que nesse momento que meu coração se dilate e se alargue, porque é só desta forma que eu serei seu discípulo, quando perceber que meus pedidos ou que meus clamores não girarão apenas em torno de coisas que me dizem respeito. Porque na verdade, começo a me ver no teu lugar nesse mundo. Então é nessa hora que eu vou conseguir orar pela cidade. É nessa hora que eu vou começar a orar pela nação. É nessa hora que eu vou começar a orar pelas nações. É nesse momento que eu começarei a orar pelo mundo muçulmano. É nessa hora que eu me verei realmente inserido num contexto muito maior do que aquele tão limitado que diz respeito aos meus problemas corriqueiros de todos os dias. E tudo isto está no escopo desta palavra, pedido. Pedireis. O que eu vou pedir? Sim, eu vou pedir pela cura da sogra de Pedro, porque isso faz parte do entorno da minha vida. São meus amigos, é a minha família. Sim, eu vou orar pela provisão financeira que talvez venha da boca do peixe, ou de uma venda, ou de uma empresa, porque isso faz parte da minha vida e da minha família. Mas levante os seus olhos para perceber que os campos já estão brancos para a ceifa. Erguei os vossos olhos, porque o pedido, ele não pode estar restrito ao meu universo egoísta. Porque o meu pedido precisa bater em sintonia com o que bate o coração de Deus para o momento em que eu vivo hoje. Vamos dar um exemplo disso? A gente correu atrás de gasolina, talvez, ou você talvez descansou um pouquinho, porque tinha ainda alguma coisa no seu tanque. Mas você parou para pensar que durante esse tempo, muitos órgãos para transplante foram jogados fora, porque não se conseguiu chegar no tempo devido para ajudar alguém? Talvez um transplante esperado por 10 anos. E o coração não chegou. Mas eu estou preocupado com o quê? Eu estou preocupado com a minha ida e a minha vinda. Só isso. Como às vezes os nossos pedidos, eles estão limitados a um universo muito pequeno. Se eu tiver gasolina no meu carro, estou feliz. E o mundo que se exploda. Quando Jesus diz, pedireis o que quiserdes, Ele não está pensando apenas nessas questões pequenas do nosso universo. Mas Ele está dizendo, eu vou embora e você vai ficar no meu lugar. Então o seu olhar, ele tem que ser mais abrangente do que somente a sua vida. O seu olhar, ele tem que ter um escopo muito mais completo. E o seu coração precisa ser muito mais compassivo do que tem sido. Quando eu vi da quantidade de animais que estavam há mais de 60 horas, aves, mais de 60 horas sem comer e sem beber, então o coração se constrange. Aí a gente começa a perceber o seguinte, gente, se eu ficar sem gasolina e não conseguir sair, e daí? Tendo em vista
o que acontece no entorno da minha vida, Deus arranca de mim essa visão tão limitada e tão restrita, só as minhas coisas, só o meu carro, só o meu trabalho, só as minhas necessidades. O que Deus pede da gente hoje, nesse primeiro momento, é que a gente comece a dilatar o nosso coração, porque Ele está falando aqui é para a igreja. E se a igreja não dilata o coração, nós teremos uma igreja muito diminuída no seu potencial de transformação da sociedade. Muito enfraquecida, porque ela não foi constrangida pelo amor que olha as dimensões maiores, porque ela ainda está contaminada pelo vírus do egoísmo, que olha só o seu lado, só o seu momento. Estou pensando na Maria também, Maria que está chegando os dias. E vai ter combustível para você ir em paz em nome de Jesus, para que este bebê venha com saúde e glorifique o nome do Pai. Será que temos olhado pelos outros? Pedireis tudo o que quiserdes. Então, meu amado, quando você começar a pedir alinhado com esse coração de Deus, aí sim você pode ter certeza que Deus vai ouvir. Se você começa a pedir, não a partir do seu egoísmo, quando você começa a pedir, não a partir do seu mundo pequeno, que só consegue enxergar talvez você e a sua casa. Quando você começa a pedir com um coração dilatado e com uma visão mais ampliada, aí esse versículo começa a ter um significado especial na sua vida. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, ele diz, pedireis o que quiserdes. O que quiserdes tem a ver com a vontade. Então, em primeiro lugar, eu falei sobre o pedido. Mas, em segundo lugar, nós falamos sobre a vontade. Veja o que diz o versículo que nós lemos no começo. João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Repita após mim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Meu amado, a vontade, ela é transformada pela palavra de Deus em nossas vidas. Nós devemos compreender que quando a palavra de Deus começa a nos transformar, ela começa a mudar as nossas vontades. Por isso Jesus pode garantir que, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então eu garanto que sua oração será respondida, porque você poderá pedir o que quiser, porque esse querer não estará contaminado pelo egoísmo, porque este querer não estará contaminado pela carne, porque este querer não estará contaminado pela vingança, porque esse querer não estará contaminado pelo orgulho, não estará contaminado pela soberba, não estará contaminado pelo egoísmo, como já disse, não estará contaminado pela ganância. Posso garantir que se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, haverá uma revolução na vossa vontade. No tempo de meninice ou no tempo de imaturidade, nós estamos ainda contaminados por um querer birrento, por um querer egoísta. Mas ele está propondo um processo de crescimento, de tal maneira que essa palavra vai transformando a forma de pensar, o coração, as motivações, a vontade, de tal maneira que num determinado momento e numa certa altura da nossa maturidade cristã, já não estaremos fazendo pedidos egoístas, porque os pedidos egoístas não farão parte mais da nossa vontade. Nós não vamos mais querer aquilo.
Por exemplo, tem muita gente que pede e se frustra porque Deus não permite que ele seja rico. Ele pede: Pai, o Senhor disse que eu posso pedir o que eu quiser, que o Senhor vai me dar. E talvez as pessoas tenham feito já na vida pedidos assim: Senhor, eu quero ser rico, porque a tua palavra diz que eu posso pedir e o Senhor vai dar. Esse querer que pede para ser rico é fruto de uma vontade que ainda não amadureceu. Essa vontade ainda está mesclada com o homem natural, com o homem pecador. Esse pedido não é compatível com aquilo que Jesus disse primeiro: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, então jamais vocês vão pedir para serem ricos. Então jamais vocês vão pedir para que Deus pese a mão sobre a cabeça daquele que te traiu, daquele que te enganou. Jamais você vai pedir motivado pela vingança. Jamais você vai pedir motivado pelo ódio. Jamais seus pedidos refletirão esse nível de ódio, de ira, de vingança, de egoísmo. Porque se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, podem pedir o que vocês quiserem. Eu garanto que esse querer, se vocês estiverem em mim e minhas palavras estiverem em vós, jamais esse querer refletirá qualquer um dos elementos que são notoriamente frutos da carne. Jesus estava há 40 dias de jejum e oração. E num determinado momento ele olhou para uma pedra, e talvez o sol tenha batido sobre aquela pedra e esquentado aquela pedra, e começou a sair uma fumacinha, e ele viu ali o que? Um pão. Jesus foi tentado a transformar aquela pedra em pão. E a tentação é algo que a gente deseja fazer. É algo que a gente quer fazer. Jesus foi tentado a fazer aquilo. Ele discerniu que a origem daquilo vinha do diabo. Mas o querer fazer, Jesus quis transformar a pedra em pão. Até que ele compreendeu pela palavra e trouxe a palavra que ele já havia compreendido, trouxe a memória naquele momento e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. E naquela hora ele resistiu à tentação de transformar a pedra em pão, porque ele entendeu que nem só daquele pão viveria o homem, mas da palavra. Quando a palavra sacia, eu me sinto saciado. Como é que você vai vencer as drogas? Meu amado, como você vai vencer as drogas? Com a palavra. Como é que você vai vencer a pornografia? Com a palavra. Como é que você vai vencer o desejo de se enveredar num relacionamento adúltero? Como você vai vencer? Com a palavra. Porque quando a palavra de Deus, ela inunda o meu coração, ela transforma a minha vontade. Ela transforma o meu querer. E aquele meu querer, escravizado pela minha carne, que deseja satisfazer uma necessidade, ainda que quebrando os princípios de Deus, essa vontade vai sendo substituída por uma outra vontade, e a única coisa que pode mudar a minha vontade carnal por uma vontade santa é a palavra de Deus absorvida na minha mente, no meu coração e no meu comportamento, de tal maneira que chegará um momento da minha vida em que não desejarei mais as drogas, não desejarei mais o álcool, não desejarei mais a pornografia, não desejarei mais
o adultério, não desejarei mais reter o perdão em relação a alguém, porque houve uma revolução na minha vontade. E essa revolução só se processa por meio da palavra de Deus absorvida, interiorizada e vivida. Então essa pessoa pode pedir o que quiser, porque esse querer não está mais nas mãos do diabo, não está mais nas mãos da carne, não está mais nas mãos do mundo, mas está nas mãos de Deus. E Tiago explica isso quando ele nos ensina no capítulo 4, de 1 a 3, a seguinte palavra: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, vocês não estão em mim, e eu e as minhas palavras não estão em vocês. Muito pelo contrário, vocês estão cheios de si mesmos. Vocês estão cheios de carne, vocês estão cheios de mundo, vocês estão cheios dos seus próprios valores. Por isso não funciona. Vocês podem pedir o que pedir, mas essa petição está desconectada do coração de Deus, dos valores de Deus, do reino de Deus. Então não acontece nada. E não pode acontecer nada. Vocês pedem, são orações vãs, são orações religiosas, mas que não têm poder de mover a mão de Deus, porque não há sintonia com aquilo que nasceu no coração de Deus. Amém, meus queridos? Por isso, um versículo bíblico ou 2 versículos bíblicos, eles falam muito mais do que o que a gente imagina. Aqui nós estamos falando de coisas eternas, estamos falando de princípios eternos, que só se entende quando você olha o todo. Porque se você ficar apenas dizendo, por que eu peço e Deus não dá? Por que eu peço e Deus não dá? Por que eu peço e Deus não dá? Se você olha somente um versículo, você não vai compreender o todo. Por exemplo, vós, maridos, tratai com entendimento as vossas mulheres, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tem gente orando, e Deus não dá nada, e se pergunta, por que eu peço e Deus não dá? Claro que não dá. Teu coração está brigado com alguém, com a pessoa mais importante da sua vida, que é a sua esposa, com o seu marido. A oração faz parte de uma engrenagem maior. O pedir e receber, pedir qualquer coisa e Deus dá qualquer coisa, está ligado a algo muito maior. Precisa haver sintonia, precisa haver perdão, precisa haver unidade, precisa haver pureza. E por não compreender o todo, vivemos em guerras, em contendas, em prazeres, e às vezes queremos que Deus nos responda. Então eu queria te perguntar hoje, meu amado, como está a sua vontade? Se a sua vontade está alinhada aos propósitos maiores de Deus. Pergunta para o seu vizinho, como é que está a sua vontade? Pergunta como é que está a sua vontade. Aleluia. A última coisa que eu quero compartilhar aqui tem a ver com o que Jesus nos ensinou também nessa última parte.
Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Diga, vos será feito. Amém. Fala de novo essa frase. E vos será feito. Olha que coisa linda, queridos. Guarda essa palavra, que você possa ir para casa com essa palavra. E vos será feito. O que é isso? Quando eu leio essa passagem, quando eu falo essa frase, eu enxergo um coração, o coração do Pai liberado, uma porta aberta. É como se alguma coisa se encaixasse com outra, entrasse em coerência com outra, de tal maneira que completou, o Pai ouviu, se alegrou e liberou. Esse vos será feito. Só pode vir pelo Pai. É Deus quem faz. É Deus quem dá. É Deus quem restaura. É Deus quem cura. É Deus quem faz aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que você não pode fazer. É uma consciência de que é diante dEle que eu estou. Então eu espero nele. Eu busco nele. Eu preencho os requisitos que agrada a Ele. Estou em submissão a Ele. Não busco apenas porque eu quero, porque eu desejo, mas porque eu entendo que Ele também quer dar. Porque eu entendo também que Ele quer favorecer. Porque eu entendo que Ele tem prazer em me abençoar. Porque eu compreendi que o desejo dEle é suprir, é abrir portas, é me livrar de males, de quedas, de armadilhas. Entre em sintonia com Ele. Então eu posso pedir o que eu quiser e me será feito, e me será dado. Por que eu preciso enfatizar essa frase? Porque às vezes passamos a maior parte da nossa vida achando que Deus não quer fazer, achando que Deus não quer dar. Mas isso é um engano. Deus quer dar, Deus quer fazer, quando os critérios se cumprem. Quando o coração se alinha, Ele tem o maior prazer de dar. Amém, queridos? Eu lembro que eu era pequeno, e um dia passei bem pequeno, passei diante de uma loja de brinquedos. E minha mãe viu que eu tinha olhado para os brinquedos. E ela não tinha, eu sabia que ela não tinha muito dinheiro para comprar o brinquedo que eu queria. Mas ela mesmo assim disse, Ilson, você quer alguma coisa? Você quer um brinquedo? E eu passei, olhei para um carrinho da hora, aquele carrinho dos sonhos. Eu falei, mãe, eu quero aquele ali. Mas quando ela foi pegar o carrinho que eu tinha olhado, ela pegou um de plástico mais baratinho. Esse aqui, filho? E aí eu logo pensei, acho que ela não tem dinheiro para comprar o outro. Aí eu falei, sim mãe, é esse daí. E voltei para casa com aquele carrinho de plástico que era o mais baratinho. Mas eu voltei com uma gratidão enorme. Se eu tivesse pedido, ela teria feito um esforço e teria me dado o que eu tinha pedido. Mas eu aceitei o menor, mas eu voltei para casa não triste. Eu voltei para casa grato, com meu coração grato, porque ela me fez essa pergunta, filho, o que você quer? Qual brinquedo você quer? E se eu tivesse dito aquele, tivesse tido a coragem para dizer, não, eu quero esse mais caro, mãe. Mas não tive essa coragem. Fiquei com o de plástico, com o coração grato. Mas da mesma forma, Deus hoje, Ele quer se revelar a você como minha mãe se revelou para mim naquele dia. Ela tinha prazer de me dar aquilo que eu desejava. E que você precisa hoje talvez ter esse encontro com Deus, porque a impressão que a gente tem é que Deus não pode dar, ou que Deus não queira dar. Mas você é um filho amado, e você é uma filha amada, que hoje tem um universo de demandas, e que você pode hoje, no nome do Senhor Jesus, se achegar diante dEle e dizer, Pai, eu te agradeço, porque todas as coisas o Senhor entregou nas mãos de Jesus. Todas as coisas da minha vida estão nas mãos de Jesus. Todo o universo de possibilidades, tudo isso
está nas mãos de Jesus. Então, Pai, eu quero compreender o que o Senhor tem para a minha vida. E eu te peço isso, em nome de Jesus. Porque se eu preencher esses requisitos, eu entendo que o Senhor quer me dar. E que seu coração está aberto para me ministrar. E se porventura o meu pedido ainda está mesclado com carne, com mundo, com egoísmo, ensina-me. Mas eu quero crescer na tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade para a minha vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Em nome de Jesus. Hoje talvez Jesus te pergunte: o que queres que eu te faça? O que você quer hoje? Nós temos a oportunidade de alinhar o nosso coração ao coração de Jesus. Quero te convidar a vir aqui à frente, por gentileza. Vamos juntos orar. Nesse momento, querido, eu gostaria que você realmente entrasse nessa dimensão dos pedidos. E esses pedidos vão te levar a um nível maior de oração. E não se preocupe se hoje seus pedidos ainda estão, de certa forma, contaminados com alguma imaturidade. Eu digo não se preocupe, porque Deus mesmo há de revelar para você, Deus mesmo há de conversar com você acerca das coisas que ainda estão misturadas, não com os valores eternos, com coisas talvez motivadas pela carne, pelo prazer. Mas o Espírito te ensinará e te levará a toda a verdade. É a oração que nós fazemos nesta noite. Então, nesse momento, consulte o seu coração. O que está no entorno da sua vida como necessidades? E depois de olhar para as suas realidades, levante um pouco mais o seu olhar e comece a se ver você mesmo no lugar de Jesus aqui na terra. O que Jesus pediria ao Pai no seu lugar? Com o que Jesus se preocuparia se Ele estivesse no seu lugar? Vamos ter um tempo de reflexão. Vamos ter um tempo de oração na presença de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Senhor. És tudo que eu mais quero. Ó Jesus, o meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver.
mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Agora é hora de nós fazermos nossos pedidos a Deus. O que está no teu coração te inquietando? Teu Pai Celestial é teu Pai. Nesse momento Ele também contempla essa inquietação do seu coração, essa preocupação com seu filho, com a sua filha, com essa causa na justiça, com essa empresa, com as questões financeiras. Vamos começar por aqui, não tem problema. Veja-se nessa condição, Jesus foi para junto do Pai, e agora é com você. E se o Pai atendia a Jesus, quando Jesus estava diante das enormes necessidades e dificuldades que o cercavam, o Pai vai te atender também. Você pode pedir tudo o que você quiser, no espírito do que foi falado nessa noite, e lhe será feito. Creia nisso, creia nisso. Então neste momento levante a sua voz diante de Deus, levante a sua voz, abra bem o seu coração. Hoje coisas tremendas vão acontecer em nome de Jesus. Coisas tremendas vão acontecer. Coisas tremendas vão acontecer. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que assim como por meio do ministério de Jesus, as enfermidades foram banidas do território por onde Jesus passava, então hoje nós te fazemos este pedido, em nome de Jesus, na certeza de que o Senhor nos ouve, na certeza de que a nossa oração é atendida. Oramos agora, Pai, para os nossos entes queridos, para que toda enfermidade que tenha assolado a vida de alguns deles, que essas enfermidades sejam sanadas em nome do Senhor Jesus, sejam expulsas da nossa vida, sejam expulsas da nossa casa, da nossa família, no nome precioso de Jesus. Clamamos, Senhor, assim como a provisão veio da boca de um peixe pescado por Pedro, hoje nós oramos, Senhor, pela provisão financeira. Hoje clamamos a Deus por uma intervenção sobrenatural que possa trazer, ó Pai, o abrir de portas financeiras na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Pode pedir, querido, pode pedir pela sua necessidade, pode levantar a sua voz, pode levantar a sua voz. Pai, pedimos sabedoria, Pai, pedimos direção. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Oh Deus, é assim que nós te pedimos hoje. Pedimos, Senhor, pedimos sabedoria, discernimento, espírito de conhecimento, Senhor. Clamamos, Senhor, clamamos, Senhor. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Ouve a oração que se faz neste lugar, Senhor. Ouve a oração que se faz neste lugar, Senhor. Ouve a oração que se faz neste lugar, Senhor. Ouve a oração que se faz neste lugar, Senhor. Oração por livramento, oração pelo matrimônio, oração pelos sentimentos, questões de namoro, de noivado, de casamento. Ouve, Senhor, a oração que se faz neste lugar.
oração de cura, pedindo milagres, ó Deus. Oh Jesus, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Oh Jesus, oh Jesus. Há uma oração crescente no nosso meio. As orações estão subindo como incenso diante do Pai, enchendo as taças que recebem o incenso, a oração dos santos. Então não pare de orar, não pare de pedir, não pare de clamar. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor. Pedimos a Ti, Senhor. Podemos pedir tudo, Senhor. Podemos pedir tudo. Podemos pedir, Senhor. Podemos pedir, Senhor. Podemos pedir, Senhor. E o Senhor nos concede, ó Deus. Podemos pedir e o Senhor nos concede. Podemos pedir, Senhor, na convicção de que tudo que pedimos no nome do Senhor Jesus, tendo a nossa vontade sendo redimida, tendo o nosso querer sendo alinhado ao Teu querer, com as Tuas palavras sendo absorvidas pela nossa mente, pelo nosso coração. Ó Deus querido, então é o Senhor quem faz, e nós te pedimos nesta hora, ó Pai, envia do Teu Espírito Santo, Teu Espírito que já habita na Tua igreja, que Teu Espírito agora opere maravilhas em nosso meio, que olhos se abram, que ouvidos se abram, que a cura se processe, ó Deus, nas dimensões mais profundas do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Ó Espírito de Deus, chama o Espírito de Deus, querido, porque é o Espírito quem realiza toda a obra do Pai. Chama o Espírito, fala para o Espírito, clame pelo Espírito, levante suas mãos, chame o Espírito Santo de Deus. Ó Espírito, vem realizar esta obra. Realize esta obra em nossa vida, realize esta obra em nossa família, em nosso corpo, realize esta obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Opera, Senhor, que o Espírito de Deus realize as maravilhas necessárias, que o Espírito de Deus coloque para fora toda obra do mal na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, na nossa família, no nosso trabalho. A obra do Espírito expulse toda a obra das trevas, toda ação demoníaca, fica do lado de fora, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, nesta hora, para que o sobrenatural e aquilo que vem de Ti, e somente o que vem de Ti, permaneça e frutifique em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que possamos contemplar com os nossos olhos esta obra sendo realizada gradativamente, até o último nível, até o último degrau, em nome de Jesus. Oh Deus, e Te damos já toda a glória, todo louvor, todo reconhecimento, toda adoração, porque só Tu és digno, só Tu és digno, só Tu és digno, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Obrigado, Senhor. Aleluia.
Enquanto o Ministério de Louvor continua cantando, será que podemos ministrar uns aos outros para que aquilo que as pessoas pediram sejam atendidas pelo Pai? Um minutinho que você abraçar alguém, um minutinho que você orar por alguém, que o Senhor conceda o pedido, os desejos do coração de cada um aqui. Meus amados, no final deste culto, nós vamos orar e abençoá-los para mais uma semana na graça e no favor do Senhor. Mas eu quero dizer que nessa noite, corações foram despidos diante de Deus, corações foram rasgados diante de Deus. Isso é um bom sinal. Deus conhece a sua lágrima, Deus conhece o seu choro, Deus conhece suas necessidades, Deus conhece seus pedidos, Deus conhece seus motivos. E esse Pai amoroso está hoje te abraçando. Pai amoroso há de dar direção para cada situação. Não se preocupe com nada. Tenha uma firme convicção de que Ele ouviu a oração que foi feita neste lugar, e que você deve nessa semana partir para uma semana de paz, para uma semana de encontro renovado com Ele e de experiências renovadas com Ele. E Ele há de falar a sua vida em meio às dificuldades, às tribulações ou às incertezas deste mundo, mas Ele há de dirigir a sua vida, há de dirigir o seu coração. Permaneça no caminho da petição, porque foi por meio dos pedidos que Jesus conseguiu tudo o que Ele precisou no seu ministério. E ao sair deste mundo, Ele deixou esse ensino impregnado na igreja. Então tudo que você vier a necessitar, você deve pedir, na certeza de que, dentro deste alinhamento de que falamos, Deus concederá e suprirá todas as suas necessidades. Em nome de Jesus, receba o amor de Deus. Nós amamos a cada um de vocês. Receba o amor de Deus para a sua vida. Sinta-se abraçado, acolhido, perdoado e restaurado no nome de Jesus. Que a graça que há em Cristo Jesus, que o amor, infinito amor do Pai, e a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com a igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.